E no portal de notícias do Canal do Boi e do Agrocanal, o SBA1.com, há diversas entrevistas exclusivas. A entrevista da semana. Toda quarta-feira, um bate-papo sobre um tema em destaque, que são sugeridos por nossos telespectadores através de nossas mídias sociais. E hoje você confere a segunda parte da entrevista com Antônio Ponce, líder de proteínas de uma empresa de automação para embalagens a vácuo. Acompanhe. Antônio, a produção física de embalagens cresceu 3% no último ano, após avançar 1,9% e 2,6% em 2018. De que maneira a pandemia e a preocupação com a sanidade dos alimentos deverá impactar nos números de 2020? Bom, o que a gente percebe é que embalagens especificamente para alimentos, houve uma demanda muito forte. Durante esse período de pandemia, as famílias acabaram se estocando em relação a alimento, deixaram muitas vezes de comprar alimento no food service, nos restaurantes, e passaram a consumir, né, proteína, alimentos dentro de suas casas. Isso fez, sem dúvida, com que alimentos embalados tivessem uma procura maior, principalmente embalagens que o consumidor pudesse perceber a integridade, a inocuidade do produto. O que é uma característica importante dessas embalagens a vácuo, que normalmente embalam proteínas. Tá bem aí? Existem diversos tipos de embalagem, seja para peças maiores, aquelas embalagens a vácuo que a gente está acostumado a ver nos pontos de venda, sejam embalagens menores, que a gente chama de case ready, que cada vez também estão mais presentes no mercado. Ou seja, essa tendência de crescimento de demanda por embalagens para alimentos, ela deve continuar para os próximos anos, porque cada vez mais o consumidor percebe que um alimento preparado de acordo com boas práticas de fabricação, de marcas relevantes e que tenham sido protegidas com embalagens adequadas, sem dúvida são melhores para consumo durante a cadeia de produção. E quais são os benefícios presentes na automação de embalagem? Do ponto de vista econômico, qual que é o retorno financeiro que o frigorífico tem? Eu acho que existem vários, e a gente pode pensar, por exemplo, no ganho de eficiência, que é um ponto hiper importante. Você ganhar eficiência afeta diretamente os seus custos de produção, você ganhar eficiência aumenta o output da sua planta produtiva, o que é extremamente benéfico para os resultados do frigorífico. Normalmente você consegue também, através desses processos de automação, reduzir o nível de retrabalho e também o nível de perda de tempo de produto numa planta específica. E existe aqui uma questão extremamente importante também relacionada à embalagem, porque a embalagem tem um efeito mercadológico importante. Cada vez mais a gente percebe a entrada ou produção de proteínas de gados mais nobres, de raças mais nobres, raças europeias. Cada vez mais as pessoas percebem cortes diferentes nos supermercados. Então, é comum hoje que você vá a um supermercado e peça um T-bone, uma bisteca fiorentina para fazer um churrasco. E essas embalagens que cada vez estão mais otimizadas, elas comunicam também valor para as proteínas. Ou seja, você não pode vender produtos com qualidade distintas no mesmo tipo de embalagem, porque isso pode confundir o consumidor. A embalagem tem um aspecto também de demonstrar o valor do produto. E isso é muito importante porque, uma vez que você comunica de forma adequada o valor do seu produto, comunica a qualidade em embalagens cada vez mais práticas e que, de novo, mantém a segurança do alimentar, a segurança do produto, você consegue normalmente capturar maior valor, maior preço, certo, dessa proteína
no ponto de venda, o que, de novo, afeta o resultado diretamente. E em relação ao produto, quais são os benefícios que essa embalagem a vácuo traz? Bom, eu acho que o mais significativo é sob o ponto de vista de sustentabilidade. Como eu disse, você quando tem um produto, uma proteína, embalagem a vácuo, você consegue estender o tempo de vida. Existe um termo técnico na indústria que é o shelf life, e esse shelf life, quando você consegue aumentá-lo, você faz claramente com que essa proteína ela não seja perdida durante o processo de transporte, ao mesmo tempo que ela é colocada à venda no varejo. Então, esse é um dos pontos mais significativos. Um outro é que quando você aumenta o tempo de vida, o shelf life da proteína, você faz com que o frigorífico consiga acessar novos mercados, ele consiga acessar mercados mais distantes da sua planta, o que faz também com que exista uma otimização de toda a cadeia produtiva do frigorífico. Antônio, muitos consumidores não compram a carne embalada a vácuo. Quais fatores você acredita que influenciam essa questão? E de que maneira isso poderia ser trabalhado para ser mudado? Uma nova, excelente pergunta. Obrigado, me dá a possibilidade aqui de explorar um ponto muito importante e uma dinâmica que existe no mercado que muitas vezes é errada. O consumidor, em alguns momentos, ele percebe uma carne ou uma proteína embalada como algo que foi super processado, o que não é verdade, tá bem? Normalmente essa embalagem a vácuo, ela permite que realmente uma proteína qualquer que tenha sido produzida, ela tenha sido produzida sem nenhum tipo de adição de conservante, ou seja, esse é um produto extremamente natural e adequado para o consumo. Eu acho que esse é um mito que cada vez mais a gente já tem trabalhado, e esse tipo de evento que a gente tem hoje, esse tipo de entrevista, de acesso aos ouvintes, espectadores do canal do Boi, ajuda a gente desmistificar esse ponto. Uma outra questão importante é sustentabilidade. Nos últimos anos, houve um ataque muito grande à cadeia de embalagens, principalmente pela utilização de plástico. O que a gente tem demonstrado cada vez mais para a sociedade é que essa embalagem ela é hiperbenéfica, se utilizada de forma adequada, tá ok para os produtos. Por quê? Quando você tem um sistema de embalagem adequado, que aumenta o shelf life do produto, como eu comentei, você não está simplesmente aumentando o tempo de vida e dando acesso, mas também você está fazendo com que essas perdas elas sejam diminuídas. E você imagina, por exemplo, qual é a quantidade de água, de agroquímicos, de energia elétrica, de mão de obra que é utilizada durante o tempo de produção, o tempo de cria do gado, por exemplo. Quando você evita a perda de 1 quilo de carne, de 100 gramas de carne que seja, você na verdade está evitando a perda de todo esse trabalho e esse recurso que foi gasto em toda a cadeia. Ou seja, também é um outro mito que precisa ser trabalhado e a gente já está fazendo isso. É claro que quando eu falo sobre a extensão do tempo de vida e redução de perda, muitos dos nossos ouvintes eles vão falar, poxa, mas mesmo assim essa embalagem ela pode contaminar o ambiente se ela não for descartada de forma adequada. É verdade, e a gente já trabalha hoje dentro da empresa desenvolvendo embalagens que consumam cada vez menos plástico, que sejam embalagens cada vez mais otimizadas, e já existe aí todo um processo de desenvolvimento de embalagens para os mais variados setores onde a gente opera, para a criação também de embalagens que sejam recicláveis. É claro que aqui a gente está falando de uma maratona, não é uma corrida de 100 metros,
muito ainda precisa ser feito para que a gente realmente otimize, certo, esse aspecto de reciclabilidade das embalagens, mas eu tenho certeza que a gente está se movimentando em passos largos nesse sentido. E esse foi Antônio Ponce. Esta e outras entrevistas estão disponíveis em nosso portal, o sba1.com. E para sugerir um tema da próxima semana, entre em contato através de nossas mídias sociais.